Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Link e hoje converso com Gabriel Souza Marques de Azevedo. Nascido em Belo Horizonte, Gabriel possui graduação e mestrado em Direito pela Faculdades Milton Campos. É professor e é bacharel em Publicidade e Jornalismo pela Pontifícia Unidade Católica de Minas Gerais. É diretor de Relações Internacionais na JUS Brasil e diretor de Formação Política e professor do Renova BR. Foi subsecretário da Juventude do Governo de Minas Gerais na gestão Antônio Anastasia e vereador em Belo Horizonte, eleito em 2016. Boa noite, Gabriel, e obrigado por participar da 9ª edição do nosso podcast. Prazer é todo meu. Então vamos lá, Gabriel. Você tem sido muito ativo na mídia e nas redes sociais a respeito do novo plano diretor de Belo Horizonte. E você falou em seus vídeos que o plano diretor é a lei mais importante de uma cidade, pois orienta e regula o desenvolvimento urbano de todo o município. Infelizmente, muitos cidadãos não sabem, mas o vereador tem um papel fundamental nesse processo. Você pode explicar que papel é esse e como você se posicionou nas discussões sobre o plano diretor? Legal. Realmente, durante a minha campanha para vereador, sendo professor de Direito Constitucional, um dos meus principais compromissos foi de ter um mandato completamente orientado pela transparência e também por uma função didática com a população. Eu faço muita questão de explicar passo a passo o que é o cotidiano de um vereador, quais são os procedimentos de cada matéria, e com o plano diretor não foi diferente. No período eleitoral eu prometi 31 ideias, uma delas, no eixo de cidade, era ter a devida responsabilidade na votação do plano diretor. E eu começo explicando para as pessoas o artigo 30 da Constituição, que delega as funções municipais, entre elas organizar o planejamento da cidade, e quem faz isso é o vereador. O maior desafio é que as pessoas em geral não ligam muito para o voto de vereador, não prestam tanta atenção e não acompanham o cotidiano da Câmara Municipal. No meu mandato, existe um aplicativo chamado Meu Vereador, em que todas as votações da Câmara são notificadas e todas as pessoas podem participar desse meu procedimento de votação, inclusive opinando favoravelmente ou desfavoravelmente e modificando meu posicionamento em plenário. No que diz respeito ao plano diretor, eu fiz questão de gravar 47 vídeos para o YouTube. Eu entendo que atualmente a internet tem um papel muito interessante de levar informação para as pessoas e eu dediquei 10 desses vídeos para explicar o que vem a ser um plano diretor. A maioria das pessoas, numa pesquisa recente divulgada no estado de Minas, mais de 95% da população não sabe o que é o plano diretor. Então, fiz questão de explicar didaticamente o que vem a ser. E, em seguida, também demonstrei uma preocupação de mostrar aquilo que eu não concordava no texto e de que forma eu estava modificando o que estava no texto. Então, para quem está nos escutando, o plano diretor é uma espécie de bússola, é uma espécie de mapeamento, é uma espécie de processo decisório que vai definindo onde se constrói na cidade, como se constrói na cidade, de que forma a cidadania pode participar desse crescimento urbano. E eu dou um exemplo para quem é aqui de Belo Horizonte e reclama muito do trânsito, O trânsito é uma reclamação frequente. Em geral, as pessoas acreditam que resolver trânsito é algo que se faz apenas modificando ruas, alargando ruas, desenvolvendo avenidas e outras coisas afim. E eu digo que o trânsito está totalmente ligado à forma com que uma cidade é construída. Belo Horizonte tem um histórico de ser uma cidade planejada. E após o planejamento original, ela não seguiu, evidentemente, nos anos posteriores, um modelo de planejamento. Ela foi crescendo de forma radial e não planejada. Então a gente tem, por exemplo, o Belvedere, que foi um bairro erguido na saída para o Rio de Janeiro, que tinha casas no seu início. E depois, posteriormente, eles aprovaram na Câmara Municipal a possibilidade de crescimento de prédios nesses lugares. É uma área mais distante do centro e a via que conecta uma coisa a outra era originalmente uma BR. Resultado, anos depois, o crescimento fez com que o trânsito nessa direção aumentasse. Então, o plano diretor, para quem está nos acompanhando, é uma lei fundamental para ordenar trânsito, sustentabilidade, poluição de todos os tipos possível, desenvolvimento econômico, há uma série de coisas que pode avançar ou retroagir de acordo com o plano diretor. Perfeito. E eu entendo que Belo Horizonte teve um novo plano diretor aprovado na semana passada,
né, e a gente vai falar sobre ele aqui no programa, tentando focar a discussão no conteúdo do texto, né? Acho que teve algumas questões polêmicas referentes ao processo de aprovação, e embora isso seja importante também, a gente vai tentar focar um pouco, né, na forma que ele teve, né? Então, você já comentou um pouco disso, você propôs, se não me engano, 46 emendas ao plano diretor, explicando aí a maioria delas nesses vídeos no YouTube, e um dos equívocos que você levanta, né, é a união da atual lei de uso e ocupação do solo e do plano diretor em uma única lei, né? E aí eu trago essa questão pela importância que você colocou no vídeo e também porque, pessoalmente, né, eu achava até interessante essa união para facilitar o entendimento, digamos, né, do que pode ou não pode ser construído numa cidade, eventualmente podendo, inclusive, integrar outras leis, né? E talvez isso entre um pouco na direção do que eu conversei com o Vitor Carvalho Pinto num outro programa que a gente gravou aqui. Mas eu achei interessante a sua argumentação em defesa dessa separação, né? Eu queria que você trouxesse aqui para o programa. Claro. Sem querer, obviamente, ser muito preciso aqui nos termos jurídicos e falando num linguajar mais fácil, eu votei contrariamente ao plano diretor por várias razões. Mas, entre elas, o fato da legislação misturar o plano diretor com a lei de parcelamento e ocupações do solo, que estabelece, né, normas e condições para o parcelamento e uso dos terrenos inseridos no limite do município, ao meu ver, é prejudicial porque isso pode engessar a legislação e travar o desenvolvimento da cidade, uma vez que o plano configurou que ele não pode ser modificado num período de 8 anos. Então, eu acho que isso é tempo demais para você solidificar um posicionamento urbano. Ainda, ao meu ver, uma questão de votação. Uma delas precisa de maioria simples e a outra de maioria qualificada. Então, acho que constitucionalmente isso era um equívoco na junção. Eu achei super interessante, né, essa linha de argumentação, que inclusive é isso, né, de dar mais dinamismo ao processo decisório. Pelo que eu entendi, o plano diretor seria mesmo, né, digamos, essas diretrizes para a cidade, e a lei de ocupação do solo, um documento mais tático que seria revisado ao longo do tempo, né? Acho que foi isso que eu entendi do seu raciocínio. Exatamente, ou seja, eu acho que nós temos hoje em Belo Horizonte uma cidade parada. Essa é a minha interpretação da capital mineira. O desenvolvimento econômico tem encontrado muitos entraves, a Secretaria de Políticas Urbanas tem sido muito morosa na avaliação dos procedimentos. O território de Belo Horizonte, para quem não conhece, ele é, de certa forma, limitado e profundamente ocupado. Você tem pouquíssimas áreas livres na cidade. Enquanto isso, a região metropolitana que cerca a nossa capital tem muito terreno disponível em Betim, Contagem, a Nova Lima, Brumadinho, né, que é uma cidade, inclusive, que alcançou o conhecimento nacional agora, infelizmente, por conta de uma tragédia. E isso, ao meu ver, da forma com que foi feito, pode, e só o futuro dirá, estrangular o nosso crescimento. Então, exatamente complementando isso que você falou, né? E já falou sobre a cidade planejada de Belo Horizonte, né? Então, o plano de Arão Reis, né, que criou esse xadrez viário da área central da cidade, faz Belo Horizonte ser considerada por muitos, né, uma cidade planejada. Mas eu estava fazendo umas contas, né? E eu percebi que dentro ali da Avenida do Contorno, que limita essa área planejada, a gente tem aí em torno de 100 mil habitantes, né, em uma cidade de 3 milhões e uma zona metropolitana de 6 milhões. Né? Então, o restante dessa ocupação, né, como você já adiantou, pode ser considerado esse espalhamento, né, o espraiamento urbano não coordenado, mas, evidentemente, com construções limitadas por uma legislação municipal que existe. Não é uma anarquia, pode-se dizer assim, né? Acho que é interessante esse ponto que você toca, primeiro para a gente recuperar um pouco do histórico da cidade, e você sabe que muita gente que é daqui também não conhece tão bem a história da cidade. Eu imagino aqueles que não são. Basicamente, a capital de Minas Gerais era Ouro Preto, antigamente chamada Vila Rica, uma cidade que cumpriu um papel político grande no Brasil, inclusive chegou a ter mais habitantes que Nova York e o próprio Rio de Janeiro durante a febre do ouro. E com a proclamação da República e a Constituição de 1891, os mineiros definiram uma nova Constituição para o Estado que desejava uma nova capital. Foi feita uma votação, inclusive, 5 localidades concorreram e Belo Horizonte
a antiga Curral del Rey acabou vencendo. A construção se iniciou em 1893, levou 4 anos, foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897, num formato urbano que bebeu da água de muitos urbanistas do século XIX. Cerdà, em Barcelona, Haussmann, em Paris. Então você tem um traçado ortogonal, o famoso tabuleiro de xadrez, um grande parque municipal no centro e as avenidas diagonais, grandes bulevares que vão se conectando com praças e espaços mais livres na cidade. Esse desenho era circundado pela Avenida 17 de Dezembro, que depois se transformou na Avenida do Contorno, e por muito tempo, eu diria para você, até a década de 40, essa era a aglomeração principal da cidade. Foi quando a gente teve o prefeito Juscelino Kubitschek, ele assumiu em 40 e foi até 45, e ele resolveu esticar a cidade para a região da Pampulha. O prefeito anterior, que era o Otacílio Negrão de Lima, construiu uma barragem para o abastecimento de água da capital, e o Juscelino logo ali vislumbrou uma possibilidade de erguer uma nova parcela da capital modernista, chamou Oscar Niemeyer e fez ali o que o arquiteto chamou de berço de Brasília. É um conjunto moderno, tombado agora como patrimônio cultural da humanidade, e aí você esticou a cidade na direção norte e na região de Venda Nova também. Então esse foi um primeiro eixo criado pelo Juscelino, ao mesmo tempo que o governador da época, o Israel Pinheiro, começava a criar áreas de industrialização na porção oeste da região metropolitana, a saber, nas cidades de Betim e Contagem hoje. E aí se esticou a Avenida Amazonas nessa direção. Curiosamente, esses são os 2 maiores gargalos do trânsito hoje em Belo Horizonte. E mesmo essa região que você citou, que é a região central, não sendo tão povoada em comparação com o restante da capital, é para esse lugar que a cidade se direciona todos os dias. Então você tem aquele movimento de pulsar das bordas para o centro. Há uma sístole e diástole urbana acontecendo na capital mineira diariamente. Isso faz com que o trânsito seja profundamente engarrafado. Um fator que é crucial é que Belo Horizonte, na sua questão de mobilidade, tem um metrô. A gente até brinca aqui que tudo o mineiro chama de trem, menos o trem que o mineiro chama de metrô. Na verdade, é um trem de superfície que ocupa a linha original de trem que trouxe todo o material de construção para a cidade. Então ela conecta muito pouco, serve muito pouco a cidade, e você tem o transporte urbano, carro, ônibus no máximo, fazendo essa locomoção. A última grande intervenção foi do prefeito Márcio Lacerda, que foi prefeito de 2009 a 2016, e ele fez um BRT MOVE conectando justamente a Pampulha ao centro. Queria ainda fazer a questão da Avenida Amazonas, mas não conseguiu. E aí qual que é o problema, ao meu ver, no plano diretor? Ele tem vantagens, que eu vou citar já já, mas quando ele cria um quociente de construção que desestimula a construção nesse hipercentro, conjugando residência, comércio em outras partes mais próximas da cidade, ele está espalhando mais residências e unidades habitacionais para a região metropolitana, sem, no entanto, responder, porque o plano não trata muito disso e também não há uma ação potente do executivo nessa direção, pelas conexões de mobilidade. Então, o meu temor é que você espalhe a habitação para a região metropolitana e, com isso, crie mais trânsito nesse movimento de sístole e diástole da capital. Não, perfeito. Então, voltando um pouco para essa forma da cidade, para esse crescimento da cidade, né? O meu entendimento é que essa região central de Belo Horizonte, embora ela seja considerada planejada, ela era principalmente um planejamento viário, né? Ela era esse xadrez viário, o que alguns chamam de a reserva dos espaços públicos, né? Mas se for observar assim, o crescimento do centro de Belo Horizonte, talvez seja uma das áreas que mais, digamos, se permitiu o adensamento construtivo e a verticalização na cidade como um todo, né? Ou seja, em termos de restrições do espaço privado, seriam um dos espaços menos restritos para o atendimento das demandas, né, e do desenvolvimento da cidade ao longo do tempo. E olhando para isso, né, o economista Tiago Jardim, num artigo para o Caos Planejado recente, ele estava comentando sobre essa estrutura monocêntrica de Belo Horizonte e que isso teria perdurado até 1996,
quando o plano diretor da época, então, procurou descentralizar a cidade, né? Estimulando, né, como você comentou, esse espalhamento periférico. Então, o plano diretor que você comentou que foi aprovado na semana passada, ele vai mais a fundo nessa vertente, na sua opinião? Ele está restringindo e espraiando a cidade ainda mais do que antes? Ele tem uma lógica de distribuição de centralidade, sim. Ele busca exatamente retirar ou criar outras centralidades para a cidade. O que eu considero uma visão um pouco obsoleta de arquitetura e urbanismo, porque desconsidera-se o mercado, né? Desconsidera-se as regras naturais de cidade e se bota muita fé na indução do poder público. O último plano tentou e não necessariamente conseguiu. O que você tem de 1996 para cá é justamente um enorme adensamento da construção na cidade vizinha, que é Nova Lima, gerando um completo caos na região centro-sul da cidade. E, além disso, você tem muitos moradores que simplesmente abandonaram a vivência na parte mais central para buscar não uma centralidade distinta na cidade, mas para buscar outra cidade. E é isso que eu acho muito negativo para Belo Horizonte. Concordo com a sua visão, né? Tem um urbanista que a gente acompanha aqui no site chamado Alain Berthaud, Sim. É um francês, e ele chama inclusive de utópica a visão dessa cidade totalmente policêntrica, né? Ou seja, as oportunidades de negócio e moradia se organizando em núcleos, né? Núcleos independentes que evitariam os deslocamentos, né? Aliás, eu tenho, uma das leituras que me orientou muito no estudo disso é justamente o Order Without Design, How Markets Shape Cities. Não é à toa que eu leio muito o Caos Planejado e tento, na minha atuação política, não ser um vereador que não escuta. Então, escutei muitos urbanistas, muitos arquitetos, muita gente que fala a respeito do tema. E, na minha visão, o maior papel da cidade na criação dessas centralidades é uma atuação com o transporte público e com a mobilidade. Se você analisar o crescimento de Belo Horizonte nos seus primeiros anos, você vai notar o papel fundamental que o bonde teve. Belo Horizonte teve uma rede de bondes invejável no início, nas primeiras décadas, né? E o Alain, na seção de mobilidade do livro dele, que aliás eu recomendo para todo mundo, Order Without Design, né? How Markets Shape Cities, ele tem uma parte dos sistemas de transporte e que eles têm que se adaptar profundamente, envolvendo as estruturas da cidade, e por isso gerando esses clusters e essas centralidades. O que acontece em Belo Horizonte hoje, para quem olhar no mapa, é que você não tem um envolvimento da malha de sustentabilidade para direcionar o crescimento. São apenas esses dois eixos principais que eu citei e não há uma outra ação muito profunda. Se você não tem uma profunda atuação do poder público na mobilidade e você quer simplesmente forçar as pessoas a irem para outras centralidades que não têm a infraestrutura, o desenvolvimento e a lógica da atual centralidade, eu sinto muito, mas eu acho que isso não vai acontecer. Belo Horizonte, por exemplo, tem um forte potencial no setor de empreendedorismo. Temos aqui o que se chama até San Pedro Valley, com startups, temos grandes empresas nesse sentido. Essas empresas hoje buscam todas a região da Savassi. Pensando nas pessoas que trabalham nos seus locais, elas visam a questão da mobilidade, da segurança, da proximidade com estruturas de lazer, alimentação, comércio. Então, como é que você vai convencer essas estruturas a irem forçadamente para essas outras centralidades apenas com um projeto de lei? Eu acho que você precisa ter os mecanismos certos, porque senão os resultados são os indesejados. O que o Alain reforça, né, e que eu repito aqui, é justamente isso que você está falando, né, porque por mais que a gente queira induzir um certo desenvolvimento, em última instância a gente não escolhe onde o cidadão quer morar, onde ele quer abrir um negócio, né, e essa questão de, digamos, levar as atividades econômicas para as periferias, muitas vezes acaba não se materializando, né, porque o conceito da cidade é justamente esses ganhos de escalas de um centro urbano. E ao se pensar em várias centralidades independentes, se estaria, digamos, quebrando a cidade em pequenas cidades e perdendo os ganhos de escala do que é a natureza de uma cidade.
E aí eu acho, eu sou um urbanita, né, um cara que, eu vivo no centro de Belo Horizonte, eu moro na esquina da Tupis com o Rio de Janeiro, a 2 quadras da Praça 7, que é o nosso marco central. E eu acho que esse é um fenômeno que você observa pouco nas capitais mais antigas do Brasil, porque em São Paulo e no Rio de Janeiro há uma lógica diferente do centro. Se você caminha a 4 quarteirões, a 6 quarteirões da Praça 7, você vai estar no bairro de Lourdes, que é um dos bairros com maior IDH, com maior concentração de renda. Se você está no centro, você tem apartamentos ainda sensacionais para moradia, e nós estamos falando de estruturas e equipamentos urbanos que contemplam residência, comércio embaixo, na melhor das nossas tradições lidas em Jane Jacobs, os olhos profundos para a calçada. E ao você querer emagrecer e desnutrir toda essa lógica urbana de Belo Horizonte, todo aquele desejo de requalificação do hipercentro, de moradia conjugada com comércio, de gente morando perto de onde trabalha, isso tudo pode ser desfeito. Então eu acredito que esse também foi um dos motivos pelo qual eu votei contra o plano diretor. Perfeito. E, Gabriel, uma das outras grandes críticas que você fez ao plano foi a proposta de outorga onerosa do direito de construir, né, que exigiria, ou então, né, que agora exige. Ainda não exige, é bom dizer. Ainda não exige, não. Bom. Primeiro porque a lei ela tem um prazo de implementação de 6 meses, e depois tem 3 anos para isso passar a valer, e ainda vai ser regulamentado por lei. Então, tem que se votar isso depois, né? Mas, enfim, fui contra. Entendi. Bom, essa proposta, né, ela exigiria o pagamento pelo potencial construtivo maior do que o coeficiente de aproveitamento 1, né, ou seja, para explicar aqui para os ouvintes que não estão familiarizados com o termo, né, se um terreno tem 1.000 metros quadrados e tiver o coeficiente de aproveitamento 1, ele pode construir 1.000 metros quadrados, pode construir uma construção de 1.000 metros quadrados, né? Perfeito. Então, com essa proposta de outorga onerosa, qualquer área acima desta área de coeficiente 1 teria que pagar por uma chamada outorga onerosa. Então, você pode explicar por que você foi contra essa proposta? Bom, em primeiro lugar, porque eu acredito que isso é um ataque frontal à livre iniciativa, é um ataque frontal à questão da propriedade. Eu acho que uma pessoa que tem um lote e que tinha ali uma lógica de construção esperada naquele lote vai estar, obviamente, prejudicada com as suas possibilidades. Eu acredito também que isso vai encarecer o valor da construção civil, vai ter um impacto profundo nas pequenas construtoras e também nas construtoras maiores que vão optar por fazer, como eu já disse, as suas construções nas cidades vizinhas. Ao meu ver, isso vai encarecer o produto final daquela pessoa que está esperando para comprar um apartamento mais próximo da região central. Eu vou repetir como você, eu não tenho problema nenhum no adensamento da região central, é isso que eu quero, inclusive, eu acho crucial, é isso que faz os cinemas de rua voltarem a acontecer, os bares, os restaurantes, é isso que faz a gente ir a Nova York, a Paris, a Londres, para conviver com aquela confluência de gente, de ideias. Eu acho isso incrível, eu acho que espalhar uma cidade, torná-la horizontal, ao meu ver, é um modelo do qual eu discordo. Então, essa outorga me parece um instrumento obsoleto e, sobretudo, com a desculpa, ou melhor, com a justificativa de que o valor arrecadado vai servir para a construção de moradias populares. As galerias, durante a votação, estavam lotadas com movimentos de pessoas sem terra, sem teto, muito ligadas ao PSOL, e havia ali, ao meu ver, uma ilusão dessas pessoas de que esse recurso seria colocado, porque as estimativas mais esperançosas calculam 20 milhões, 30 milhões de reais nos seus primeiros anos, o que é o valor que a prefeitura dobrou de publicidade no ano passado. Então, se de fato fosse a prioridade, a gente cortaria e fazia cortes na máquina por agora. Então, contando com um valor na certeza de que o empresariado vai sim construir de qualquer jeito, quando, na verdade, existe a opção simplesmente de não construir ou construir em outro lugar, na crise da construção civil. E esse valor, essa lógica, foi pensada numa conferência municipal de 2015, quando a situação do Brasil era completamente distinta da situação atual.
muito se mudou. É importante explicar para as pessoas que o projeto de lei original é de 2015. Em 2016 há uma eleição, o candidato a prefeito de continuidade perde, vence outro candidato, o prefeito Alexandre Calil. Em 2017 ele convida a secretária Maria Caldas, que trabalhou com o Fernando Pimentel do PT e depois trabalhou no Ministério com a presidente Dilma Rousseff, também do PT, e ela chega com a ideia de transformar um pouco da lógica desse procedimento e impor, de qualquer forma, a outorga. Aí manda-se um texto substitutivo para a Câmara. A partir desse texto, há todo um trabalho dos vereadores de fazerem as suas emendas ao texto substitutivo inicial, e faltando 30 minutos para votação em primeiro turno, vejam vocês, a Prefeitura entra com o segundo substitutivo, com o intuito de derrubar todas as emendas que foram feitas ao primeiro substitutivo. Porque se ele é votado com preferência, você não tem nem capacidade de discutir as emendas que você fez. No dia, eu ingressei com um forte movimento de obstrução. A Câmara Municipal de Belo Horizonte tem até como regra a leitura da Bíblia antes da sessão começar, e eu fui convidado para ler, li Gênesis inteiro. Então, ao longo de 40 minutos, eu ganhei um tempo para a minha assessoria conseguir fazer as emendas novamente no novo substitutivo. E aí, esse segundo substitutivo foi passando pelas comissões, com as emendas que eu consegui fazer, outros vereadores também. São 4 comissões na Câmara, passou pela primeira, pela segunda, e na terceira comissão, um vereador apresentou uma emenda substitutiva, mais uma, né, a terceira, e essa derrubando todas as emendas feitas ao segundo texto substitutivo. Isso é que me fez, obviamente, entrar num processo de obstrução e de negativa de votar, porque sequer as 2 emendas feitas, e havia muitas no meu sentido de modificar a lógica de outorga onerosa, poderiam ser consideradas. E no segundo turno, mesmo por um processo de obstrução, que levou e externou e atrasou o processo de votação, a Câmara acabou aprovando, mas com meu voto contrário, sobretudo porque este vereador que fez a emenda substitutiva ainda acrescentou um detalhe. Ele livrou da outorga onerosa os templos religiosos da cidade, né, e as suas instituições correlatas. Ou seja, o que Belo Horizonte instituiu com a votação foi uma outorga religiosa, né, em que você tem uma vantagem profunda. E você imagina os efeitos dessa lei, em que algumas igrejas podem ser proprietárias de lote, construir algo não tendo que pagar a outorga onerosa, vende-se isso, ou seja, basta um prédio que no solo você tem um templo e o prédio ele pode burlar esse sistema. Então, você imagina o que isso pode gerar de impacto. Não, tem um ganho grande aí. Mas então, voltando aos pontos que você tinha levantado, né, pelo que eu entendi, se um proprietário tinha aí um lote com coeficiente 4, com o novo plano diretor, ele perdeu 3. Ele vai ter que pagar agora para chegar de 1 a 3, é isso? Ou tem, assim, alguma compensação desses proprietários? Compensação nenhuma. A outorga não é imposto, a gente sabe que não é, mas que o valor da construção aumentou. Não, esses certamente foram ou serão diretamente prejudicados, né? E eu acho que você comentou uma coisa importante, né, dessa busca por alternativas em outras cidades, que é, digamos, a cidade real, né, uma cidade de fato, que é exatamente o que a gente estava falando no início do episódio, né? Não necessariamente a imposição de uma regra, né, vai levar a pessoa a efetivamente cumprir, ou seja, construir mediante aquelas regras, né? Ele tem alternativas, inclusive a alternativa de não fazer nada. Que é o que já está acontecendo na cidade, diga-se de passagem. A cidade está completamente parada há anos. Você tem uma queda profunda na construção, você tem uma queda profunda no desenvolvimento, e eu acho que isso pode prejudicar ainda mais. Então, sendo um pouco aí, né, advogado do diabo, me parece que o impacto da instituição da outorga depende muito do custo dela, né? Ou, enfim, no caso e também dos limites máximos, né, que eu acho que ficou em 4, alguma coisa assim, mediante a outorga, né. Então, eu digo isso porque até uma das sugestões que eu escrevi no Guia de Gestão Urbana, que é um livreto que a gente publicou. Li com muito carinho, agradeço, vocês enviaram aqui para Belo Horizonte. Isso, é justamente de manter um índice 1, né, semelhante à proposta, não ter um limite de construção mediante pagamento de outorga, porque ele estaria pagando, digamos, pelas suas externalidades ou pelo seu uso de infraestrutura com a construção, e ter aí como se fosse uma reserva
de outorga ou de capacidade de construção para a cidade inteira, que seria gerida aí pelo poder público, né? Ou seja, se o poder público liberar uma capacidade muito grande de capacidade construtiva, a outorga seria barata, né? Teria um preço de mercado barato para pagar por esse valor, né? E, enfim, usando outros mecanismos, né? Alguma fórmula, algum cálculo de outorga que baixasse esse valor para o incorporador, não teria um impacto tão grande, né, como a gente está falando aqui, na construção. Né? Então, fala um pouco de como essa outorga está sendo precificada e qual é o impacto que você imagina que ela poderia ter. Há estimativas feitas pelos sindicatos, pela FIENG, de que a construção pode aumentar o seu valor em 35% em algumas áreas da cidade, podendo chegar a 40%, 45% em outras. Isso é profundo, né? Baseado no valor da outorga que está sendo proposto, é isso? Que foi aprovado. Entendi. Foi aprovado. Não, é bem significativo mesmo. E aí, sabe o que eu acho terrível? A secretária de Políticas Urbanas, Maria Caldas, ela foi numa coletiva, porque nós fizemos milhares e milhares de simulações do impacto disso na cidade. Falei, ótimo, me compartilhe, quero ver. E ora, foram muitos pedidos da imprensa, nunca foram compartilhados os estudos de impacto. Então, o que se aprovou, na verdade, é uma lei às escuras. Hoje, ninguém sabe ao certo que tipo de impacto isso trará para Belo Horizonte no futuro. Até porque nós não somos, vou repetir, uma ilha, há uma região metropolitana e há uma situação econômica no Brasil que sabe-se lá como vai ficar pelos próximos anos. E a tendência acaba sendo essa, né? No momento em que as condições econômicas ou a viabilidade econômica de um empreendimento se desfaz, né, por esse tipo de restrição ou custo, ou até pode ser viável, mas aí o preço que vai ser ofertado para o cliente final é muito alto e as pessoas não estariam dispostas a pagar esse preço, né? O que acaba acontecendo na prática é justamente isso que a gente está falando, né? As construções nas periferias, muitas vezes debaixo dos olhos do regulador, né? A gente sabe que as construções nas periferias são assim semi-formais, né? Porque muitos proprietários possuem o lote, mas não seguem nenhum tipo de regra no uso daquele lote, né? Em Belo Horizonte há uma última região, digamos, menos habitada no norte da cidade, na região norte, a antiga Granja Werneck, que durante ainda a gestão do prefeito Márcio Lacerda se propôs ali na região do Isidora todo um plano urbano, na verdade um grande planejamento urbano, cuja planta era inclusive maior do que a própria planta original de Belo Horizonte. Você teria lá o maior parque municipal da cidade, você teria todo um planejamento. E infelizmente isso travou por questões de comunicação, sobretudo, e as ocupações irregulares tomaram grande parte do terreno. Você tem no norte de Belo Horizonte uma situação de ocupações que se espalham, que aumentam, e isso pode ser, obviamente, um problema grande para a cidade no futuro. Eu acho que é importante ressaltar aqui que esse tipo de ocupação, né, ela ocorre, digamos, debaixo da lei, mas ao mesmo tempo por causa dela. Claro. Então ela é quase que um efeito colateral de um planejamento que acaba quase que não levando em consideração que aquele tipo de ocupação vai ocorrer, né, dependendo dos parâmetros considerados pelo plano. Exatamente, é o que a gente conversava esses dias. Bom, Paris, gosta de Paris? Gosto de Paris. Lá não tem prédio, realmente ali se escolheu preservar. E que bom que se escolheu preservar. É uma cidade com uma lógica distinta. Agora, as pessoas moram em cubículos. A gente morando lá no sótão, né? Não há moradia. Não tem onde se morar ali mais. E não é o caso de Belo Horizonte. Nós não temos aqui o desenho do Haussmann, nós não temos exatamente todo um conjunto de patrimônio histórico a ser preservado exatamente como está na cidade inteira. Pelo contrário, é justamente no hipercentro e nas cercanias dele que estão parcela considerável das nossas maiores joias arquitetônicas, e o problema delas é outro, é que elas estão caindo aos pedaços. Não há um procedimento para requalificar essa parte da cidade. Eu acho que com o plano diretor vai ficar ainda pior. Você comentou também, né, e contestou a proposta em votação do plano diretor, que determina esse congelamento do plano, né, por um período de 8 anos. Comenta um pouco sobre essa proposta e como é que ficou o resultado na última versão, essa que foi aprovada. Passou, né? Isso passou e é realmente
a partir do momento em que você não estabelece os estudos, não se compartilhou quais são os impactos da legislação na cidade, acrescentar nisso um travamento de 8 anos é realmente navegar no escuro e em linha reta, independente do que acontecer. O resultado disso é que a gente pode encalhar. É uma pena. Eu fiquei triste porque tentei colocar muitas emendas, eu acabei tendo 6 das minhas emendas aprovadas, né? Uma delas estipula que, para aprovação de licenciamento de edificação, é necessário um estudo de impacto ambiental no sentido de emissão de ruído. Hoje, Belo Horizonte sofre profundamente com uma falta de fiscais na questão e a cidade é uma permanente briga entre ruído, moradia, justamente porque há uma falta de planejamento no que interessa, no que eu acho que mexe com a vida das pessoas, e aí essa foi uma das propostas aceitas. Uma segunda definiu como princípio o equilíbrio das funções da cidade, ou seja, de forma a assegurar a diversidade dos processos de ocupação regular do território municipal de modo harmônico e eficiente. Então, se passou 8 anos, eu pelo menos vou considerar uma emenda minha, que realmente está buscando aquela lógica de residência e comércio, de estimular. Eu sou um amante de Jane Jacobs, para estimular realmente aquela vida de comunidade, aquela vida que evita bairros residenciais que existem em Belo Horizonte, por exemplo, onde o que existe ali são muros, né? Você anda quarteirões e quarteirões e quarteirões e o que você vê é só muro, 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 muro atrás de muro. Então é uma coisa que eu gostaria de combater. Uma outra emenda elaborada por mim é a implementação de estratégias eficientes para a mobilidade urbana, priorizando transporte coletivo, bem como modais de transporte não motorizado. Pelo menos uma boa notícia dessa semana, Belo Horizonte, acredito, deu exemplo para o Brasil ao regulamentar o uso de bicicletas e patinetes compartilhados, não no sentido restritivo, mas no sentido justamente de aumentar isso pela cidade, dando segurança jurídica para as empresas, utilizando os dados delas para aumentar a rede cicloviária. Então, eu acho que naquela direção do que eu estava dizendo, o plano pode ser utilizado para ampliar os modais de mobilidade. E ainda a gente teve uma emenda no sentido de garantir que nenhum imóvel poderá ser declarado subutilizado até publicação de regulamento que prevê procedimento para isso, porque senão acho que a prefeitura teria um procedimento muito autocrático para si, né? Eu acho que essa é uma coisa que eu acho que foi um ganho. Nessa questão, né, acho que o ponto que alguns planos diretores estão colocando aí, essa questão da função social da propriedade e para tentar dar uso a terrenos em áreas centrais que estariam repletas de infraestrutura e que essas áreas, digamos, teriam que ter algum incentivo, né, para serem postas em uso. O que eu normalmente gosto de falar em relação a isso é que eu acho engraçado existir essa regra, né, de vamos tentar estimular a ocupação desses terrenos, ao mesmo tempo que se aprova uma lei que se subutiliza ou que se restringe propriedades em áreas centrais adjacentes. Né? Evidentemente, poderia-se construir ou atingir índices de ocupação muito maiores em alguns terrenos em áreas centrais, mas a legislação limita isso, né? Ao mesmo tempo que penaliza o proprietário que deixa um terreno considerado subutilizado. Né? Então, realmente, eu concordo, né, que o conceito fica muito, digamos, subjetivo, sem ter essa quantificação de o que é a subutilização. Exato. Muita coisa no plano diretor ficou assim. Eu tentei regulamentar e deixar mais preciso uma porção de outras partes, mas infelizmente o governo foi um trator. Então, Gabriel, um último ponto aqui para a gente cobrir na conversa, né? Eu diria assim, uma questão das questões políticas envolvendo o urbanismo, né? É um tema que a gente costuma não entrar tanto, mas eu achei que seria interessante, dado que você é o primeiro político que a gente recebe aqui no podcast, né? E a história que eu estava lendo é a seguinte, né? A Belo Horizonte teve uma experiência, digamos, à la Brasília, numa escala menor. Escala maior. Né? Da questão dos edifícios administrativos da região central, né, que mudaram para esse projeto faraônico, né, do Oscar Niemeyer, Sim. Que é o Centro Administrativo de Belo Horizonte. Ah, tá. Você está falando da questão mais recente. Eu Isso. Ainda estou pensando em 1897. E isso foi no governo do Aécio Neves, né, custou quase 2 bilhões de reais, que muitos ouvintes, aí, muitos leitores consideram, é um governo, né,
na direita política e tudo mais, né? E, recentemente, eu li que o governador Fernando Pimentel, do PT, né, o que estaria alinhado a uma esquerda política, desativou um dos edifícios do centro administrativo porque estava gerando muito custo, né, trazendo aí a economia de recursos na gestão. Tá? E eu acho que isso, assim, tem certos estereótipos, né, no urbanismo que não fazem sentido para mim, né? E talvez seja exatamente por isso que a gente não entra um pouco nessa discussão no site, porque eu acho que acaba atrapalhando o nosso bom julgamento de propostas práticas, né, para uma cidade que é muito tangível. Então, como é que você vê essa discussão e como é que você tem tentado se colocar perante esses estereótipos? Bom, eu fujo de caixas e estereótipos o tempo inteiro. Sou um político independente, sem partido atualmente, adoraria ficar assim. Espero que um dia aprovem as candidaturas independentes para que essas brigas muito mais de superfície não contaminem tanto debates sérios. A situação da cidade administrativa é realmente algo que eu acompanhei muito de perto, porque, bom, recuperando o histórico da cidade, Belo Horizonte foi feita para ser uma cidade administrativa e uma capital. Na sua planta original, você tinha a parte da Boa Vista, que é onde está hoje a Praça da Liberdade, com o Palácio da Liberdade, que era o Palácio Presidencial. Essa parte se conectava até a Praça da República, num dos lados do Parque Municipal, onde ficaria o Congresso, o Palácio do Congresso, com Câmara e Senado, numa época que os estados também tinham Senado, e o Palácio da Justiça. E as secretarias ficariam numa outra borda do Parque Municipal. No final da construção, o executivo ficou todo concentrado ao lado do palácio, com as secretarias também. O prédio do Congresso não foi construído e se construiu uma Câmara dos Deputados e um Senado modestos na Praça da República, que depois foram deixados de lado, e também um Tribunal de Justiça modesto, não um palácio. Isso foi o primeiro plano original. De 1897 até 2010, pode-se supor que a máquina administrativa mineira cresceu profundamente. Então você tinha, ao longo da Praça da Liberdade e da parte central da cidade, um conjunto grande de prédios alugados e totalmente desconectados, servindo o governo estadual. Era realmente uma bagunça. Eu via isso e sentia isso. Todavia, todo o funcionarismo público nas cercanias da Savassi agitavam a região, tinham ali o seu propósito. Quando se decidiu tirar a parte administrativa da Praça da Liberdade, a primeira ideia foi utilizar a área da região do aeroporto do Carlos Prates, muito conectada à zona central, para erguer os prédios administrativos. A ideia era, sim, chamar o Oscar Niemeyer, fazer um projeto dele, mas não na borda da cidade, em Venda Nova. Tem até uma questão curiosa, que ele precisou adaptar o projeto para puxar um pouquinho o prédio, porque senão ele ia sair para a região de Vespasiano, que é outra cidade, e há uma lei que diz que você tem que deixar tudo na capital. Então aquele é o limite mesmo de Belo Horizonte. O limite do prédio, são 4 prédios, né, da cidade administrativa. Você tem o auditório Juscelino Kubitschek, você tem o prédio Palácio Tiradentes, que é um vão enorme, que substitui o Palácio da Liberdade, e você tem 2 torres chamadas Minas e Gerais. Na extremidade última do prédio Gerais, você tem o limite da cidade de Belo Horizonte. E aí o que é que isso faz? Isso, obviamente, gera mais uma vez um afastamento e uma conexão de trânsito muito grande, se alargou profundamente a avenida, o metrô para muito próximo dali, mas não chega exatamente na cidade, então você direcionou um trânsito para a região norte, no sentido do aeroporto internacional, e você esvaziou uma parte considerável do hipercentro. A vantagem que eu vi em tudo foi, obviamente, governamental. Não há dúvidas que a eficiência do governo se aprimorou. Eu trabalhei no governo de 2011 a 2014 e a conexão de todas as áreas. Eu era subsecretário de juventude, tinha que falar com educação, com saúde, com segurança o tempo inteiro. E ao invés de você ter que pegar um trânsito e ir para outra secretaria, você pegava um elevador. Isso ajuda na gestão. Caiu, sim, o valor pago pelo governo para a manutenção da sua infraestrutura, todos os dados comprovam. E, na verdade, o Fernando Pimentel, obviamente, por ser antagonista do PSDB de Aécio Neves, queria o tempo inteiro desmotivar o uso da sede administrativa, tanto que ele fez com que o Palácio da Liberdade, que tinha se transformado no museu,
ultra tecnológico, com quadros que mexiam, com telefone que você atendia, ouvia a voz do Tancredo de Juscelino, de volta num gabinete. Só que é um prédio de 1897, só ele despachava lá e todo o governo estava na cidade administrativa. Agora, com a posse do governador Romeu Zema, do Partido Novo, a máquina está toda funcionando na cidade administrativa e é por lá que ela vai ficar. E, inclusive, o governador desativou um outro palácio, que é o Palácio das Mangabeiras, que foi erguido em 1954 pelo Juscelino Kubitschek para ser a residência oficial e que agora vai ser um espaço de cultura e eventos. Então, eu acho que foi positivo, muito positivo, sim, criar um centro cultural com os antigos prédios administrativos, que são usados por CCBB, Museu de Minas e Metais e tantos outros que movimentam a cultura na parte da cidade, e que se você tiver mais algumas intervenções ali para modificar a parte do trânsito, haverá ganhos substanciais, ao meu ver, mais positivos do que a transferência da cidade administrativa para lá. Mas é engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo, evidentemente que foi uma obra caríssima, né? Então, se fala aí 2 bilhões de reais, e num momento, né, que a gente está falando no Brasil inteiro do retorno ao centro, e de alguns governos, né, inclusive São Paulo, né, mudando, fazendo um movimento contrário, reunindo as suas sedes no centro, de forma a impulsionar uma área da cidade que foi negada por muito tempo, né, ou desincentivada por muito tempo. É como eu lhe contei, a ideia original era muito parecida, né? Eles queriam fazer algo próximo do centro, não obviamente usando os prédios, porque não há uma baixa, ao contrário do hipercentro de São Paulo, o centro de Belo Horizonte não é vazio. Por exemplo, o governo de São Paulo ocupou o meu edifício favorito naquela cidade, o Martinelli, né? Há uma grande parcela do Martinelli sendo ocupada, porque o Martinelli, mesmo com toda aquela pompa e circunstância do passado, estava vazio. Estava numa situação de penúria, como vários outros edifícios ali do hipercentro de São Paulo. Não é o caso de Belo Horizonte. Você tem sim uma quantidade de prédios vazios aqui no hipercentro, mas não dessa forma. Na verdade, o governo alugaria, como já estava alugando, alguns prédios, e eu acho que o impacto não seria no sentido de requalificação como há em São Paulo, que eu acho que há um potencial muito grande no hipercentro de Belo Horizonte para a habitação e a residência. Isso é que eu acho fundamental. Não, perfeito. Entendo os teus pontos, né, e acho importante ouvir alguém que é da cidade mesmo para aprofundar a visão sobre esse lugar. Gabriel, queria te agradecer mais uma vez. Acho que o nosso tempo está chegando ao fim. Gostei muito de conversar contigo, né? Foi um prazer te ter aqui e espero que a gente possa seguir esse contato. Sempre à disposição, uma pena que essa conversa não foi com pão de queijo, mas eu fico, obviamente, com um convite aberto para você vir aqui em Belo Horizonte, para qualquer pessoa que quiser entrar em contato com o nosso gabinete, vão ser muito bem recebidos. E estou à disposição nas mídias sociais, pelo Instagram, @GabrielAzevedo, pelo Twitter, @GabrielAzevedo, Facebook e tudo mais. É só mandar um contato que a gente responde. Um abraço. Esse foi nosso 9º episódio, onde conversamos com Gabriel Azevedo. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela Sound Thinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.